Fala aí pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo para a gente corrigir a provinha que eu passei para vocês. A primeira questão da prova foi uma questão bem difícil e eu vou cobrá-la de novo. Então prestem muita atenção na correção de agora, porque na próxima prova eu vou colocar essa mesma questão e eu quero todo mundo acertando. A segunda questão foi uma questão média e as outras questões, a 3 e a 4, foram mais tranquilas e a 5 foi uma questão mais aberta. Vamos lá então corrigir principalmente a 1 para a gente cobrar de novo na próxima prova, certo? Então bora. A questão 1 da prova, ela envolve 3 textos. O primeiro fala sobre a reforma agrária. O segundo é um texto do John Locke. E o terceiro, um texto sobre o Rousseau. O que é reforma agrária? A reforma agrária, prestem atenção. Imaginem que esse quebra-cabeça é um grande pedaço de terra. Todo esse pedaço de terra pertence a mim, Leonardo, professor Leonardo. Enquanto isso, Júlio e Maria não têm terra nenhuma. A reforma agrária é quando o Estado vai, pega a terra do Léo e redistribui. Dá um pedaço para a Maria e outro pedaço para o Júlio também. Ou seja, a reforma agrária é uma redistribuição de terra feita pelo Estado para que haja mais igualdade na posse da terra entre as pessoas. Locke afirma que todo mundo, quando nasce, tem direito a 3 coisas: a vida, a liberdade e a propriedade privada. Só que não se confundam. O Locke ele não fala que todo mundo tem que ter propriedade. O Locke fala que todo mundo tem direito a adquirir a propriedade. E a partir do momento que você tem essa propriedade, seria função do Estado protegê-la. Por isso Locke seria contra a reforma agrária. Porque para o Locke, a terra, a propriedade, ela se conquista a partir do trabalho. E aí o Estado protege. E não é função do Estado redistribuir essa sua terra. Entenderam? Para Locke, o Estado deve proteger a propriedade. Não interessa se tem outras pessoas que não têm. Por sua vez, Rousseau diz que a propriedade corrompe o homem. Mas quando a propriedade surge, já não tem mais o que fazer. A propriedade está aí. Qual é a solução, então? A solução é você tornar a posse da propriedade o mais igualitária possível, para que não haja tanta disparidade, tanta desigualdade social. Um com muitas terras e muitos sem nenhuma terra. Portanto, para Rousseau, a reforma agrária é algo bom, porque isso vai diminuir as desigualdades. A resposta correta, portanto, seria: John Locke é contrário à reforma agrária, porque para ele o Estado deve proteger a propriedade privada dos indivíduos e não redistribuí-la. Rousseau seria favorável à reforma agrária, porque seria uma forma de tornar a posse da terra mais igualitária entre as pessoas. Locke pensa na terra em relação ao indivíduo, já Rousseau pensa em relação ao coletivo. A questão 2 compara um texto de John Locke com um texto do Henry David Thoreau, que é um autor do País 2. Beleza? Aí nós temos algumas perguntas. A primeira fala assim: a visão de John Locke é contrária ou favorável ao absolutismo? Justifique. Essa vocês tinham que procurar o que é o absolutismo, que é o estado máximo nas mãos do rei. John Locke é contrário. John Locke defende um estado mínimo. A B pergunta: Locke e Thoreau são convergentes ou divergentes? São convergentes. Ambos defendem a ideia de um governo pouco, de um governo que não governe muito, de um estado pequeno. Alguns de vocês fizeram pesquisas e chegaram à conclusão de que o Henry David Thoreau é um anarquista. Eu considerei, mas vocês tinham que ficar atentos ao texto, beleza? Quando o enunciado pede para se atentar ao texto, se atentem ao texto, beleza? A C perguntava o seguinte: John Locke seria favorável ou contrário à proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Justifique com base nas ideias do filósofo. John Locke seria contrário a proibir. Muitos de vocês erraram o seguinte: colocaram que ele era contrário, que ele era favorável ao casamento gay. Mas não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se ele era contrário ou favorável a proibir. Então vocês têm que ficar ligados no enunciado. John Locke seria contrário ao Estado proibir, porque para o Locke o Estado deve proteger a liberdade e não restringi-la. Já na D, há a pergunta: Locke seria favorável ou contrário à proibição do furto? Locke seria favorável à proibição do furto, porque é função do Estado proteger a propriedade privada dos indivíduos.
A questão 3 é pura interpretação de texto simples, beleza? Aí a pergunta A era o seguinte: quem assinou a carta de abertura dos portos foi Dom João. A abertura significou o fim do quê? Do pacto colonial ou do monopólio comercial português sobre a economia do Brasil. Para o Brasil foi bom ou ruim? De acordo com o texto foi bom, porque dava uma vida mais lucrativa para as pessoas e menos custosa. E para Portugal foi bom ou ruim? De acordo com o texto foi ruim, porque significou o início da decadência do Império Português. A 4 era baseada no texto da questão 3. A pergunta é: qual o item correto? Dom Pedro acabou com o pacto colonial? Não, foi Dom João. As coisas ficaram mais caras e menos lucrativas no Brasil após a abertura dos portos? O texto está falando que é o contrário. A abertura dos portos significou o fortalecimento do Império de Portugal? Não, significou a decadência. O monopólio comercial português sobre o Brasil durou por cerca de 3 séculos. Essa é a alternativa D, que está na segunda linha do texto a resposta. E a questão 5 foi a que vocês colocaram a opinião de vocês sobre a EAD. E o que eu percebi é que muitos de vocês estão tendo dificuldade. E eu revisei um pouco o jeito que eu estava trabalhando, olha, o jeito que eu estou trabalhando, e eu percebi que eu estou passando muita coisa. Ainda que eu estou tentando passar pouco, ainda está sendo muito. Então eu vou tentar passar menos coisas, mais objetivo, para que vocês consigam cumprir bem as tarefas. Tudo bem? Mas é importante que vocês sempre tenham em mente que é importante estudar para aprender, para ler direitinho e não porque tá simples fazer de qualquer jeito, certo? Vamos trabalhando junto para a gente conseguir ter a melhor experiência possível, porque não tem o que a gente fazer. É isso, galera. É nóis.